Olá, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu conduzo a respeito de políticas de privacidade. Essa apresentação ela é pautada em cima de 2 artigos que eu e meus colaboradores já publicamos. No primeiro deles, nós fazemos uma caracterização das políticas de privacidade em termos do tamanho dos documentos e das suas inteligibilidades. No segundo, nós fazemos uma análise semântica de cada parágrafo desses textos e interpretamos o que cada parágrafo informa. Então, nós conseguimos analisar o conteúdo mesmo desses textos. Políticas de privacidade são contratos onde as empresas de tecnologia informam como elas lidam, como elas tratam os dados pessoais de seus usuários. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, esses contratos têm existência obrigatória para todo tipo de serviço digital prestado. E ambas as partes, empresa e usuários, têm que concordar com as regras definidas ali naquele contrato, digamos, de oferecimento de serviço. No entanto, o que se vê na prática é que muitos usuários ignoram esses documentos. Os motivos para tal desinteresse são diversificados e vão desde a grande extensão desses documentos, com muitas palavras, frases muito longas, até linguagem inapropriada e conteúdo centrado nos interesses da empresa e não dos usuários. Então, muitas vezes os usuários até têm um bom nível de estudo, de cultura digital, estão interessados na proteção de seus dados pessoais, mas quando eles vão ler os documentos, eles não encontram respostas para as perguntas que eles têm. Esse fenômeno não é uma exclusividade do Brasil, é um fenômeno mundial e muitos estudiosos ao redor do mundo, principalmente em países de língua inglesa, têm estudado o motivo que afastam as pessoas dessa leitura das políticas de privacidade ou da compreensão dessas políticas de privacidade. No Brasil, até a publicação do nosso primeiro artigo, não existia um estudo que caracterizasse de maneira metodológica as características das políticas de privacidade. Essa lacuna ela foi preenchida por nós através da criação de um corpus, que nada mais é do que um conjunto de documentos de políticas de privacidade obtidas a partir dos aplicativos mais populares da Google Play Store no ano de 2021. A criação do corpus envolveu várias fases, algumas automatizadas, outras feitas manualmente. A primeira delas consistiu na extração de documentos de políticas de privacidade a partir da página principal de 1.163 aplicativos da Google Play Store Brasil no mês de fevereiro de 2021. Eram os aplicativos mais populares naquela época. Então, nós obtivemos, a partir de 1.163 links, alguns documentos HTML. Esses documentos HTML, nós manualmente selecionamos somente aqueles que tinham escrita texto em português. E depois nós removemos desses textos escritos em português tags HTML e JavaScript para preservar somente o conteúdo informativo do contrato da política de privacidade. E esse conteúdo final é que compôs o corpus, objeto do nosso estudo. E a partir desse corpus nós aplicamos métricas para a obtenção do tamanho dos documentos, da inteligibilidade deles e também para análise semântica dos parágrafos. Os resultados foram surpreendentes. Eles mostraram que dos 1.163 aplicativos, 23% deles não possuíam link para a política de privacidade que fosse válido, ou seja, já tinha um link quebrado. Dos demais, 63% que tinham uma suposta política de privacidade, não estavam escritos em português. A grande maioria estava escrita em inglês, ignorando o fato de que no Brasil, inglês não é língua oficial. Apenas 12,6% dos documentos estavam escritos em português.
E aí, analisando essa parcela de documentos, nós vimos que parte dela não era de fato política de privacidade. 20% dessa fatia não era política de privacidade. Eram termos de uso que diferem de políticas de privacidade, porque eles dizem exatamente como usar um aplicativo e não como tratar os dados pessoais. Então a gente ignorou esses documentos. Outros 24 eram políticas de privacidade, mas que estavam replicadas no conjunto. Isso acontecia porque empresas grandes, como por exemplo o Facebook, eles mantinham vários serviços como os mais populares naquela época. Então, por exemplo, o próprio Facebook tinha a mesma política de privacidade do WhatsApp, porque eles pertenciam à mesma empresa. Então, nesse caso, nós ignoramos, tiramos a duplicidade e consideramos somente uma política de privacidade representando esse conjunto. E no final vimos que dos 12,6% de documentos em português, apenas 56% eram de fato políticas de privacidade únicas e escritas em português. Essa porcentagem representa 82 arquivos de políticas de privacidade. Então vejam que nós saímos de um grande conjunto de 1.163 aplicativos e descobrimos que esses aplicativos todos podiam ser, todos tinham somente 82 políticas de privacidade válidas. É um número bastante dramático e que mostra o descaso das empresas de tecnologia em relação ao cumprimento da legislação brasileira, por não informarem a população a respeito do uso dos seus dados pessoais. A análise dos resultados mostrou que, em média, cada política de privacidade tem 3.687 palavras. Há estatísticas que mostram que a velocidade de leitura de uma pessoa que estudou até o 9º ano no Brasil é de pouco mais de 196 palavras por minuto. Considerando essa taxa e a média de palavras por política de privacidade, um usuário levaria mais de 18 minutos para ler um único documento de tamanho médio e até 210 minutos para ler a maior política de privacidade encontrada no corpus. É muito tempo e isso justifica parcialmente o desinteresse dos usuários pelas políticas de privacidade. Aqui a gente está considerando somente o tempo de leitura, não estamos considerando a dificuldade desses textos. Quanto mais difícil um texto, maior vai ser o tempo necessário para os usuários lerem e compreenderem o seu conteúdo. Nós também fizemos uma análise da inteligibilidade dos textos das políticas de privacidade. Inteligibilidade é uma métrica que mede a facilidade de compreensão de um texto pelas pessoas. Nós utilizamos o índice Flash, que é mundialmente reconhecido, é uma métrica de simples obtenção e que foi adaptada para o português, e que nessa adaptação o índice é dividido em 4 níveis. No primeiro nível, a leitura seria de dificuldade baixa, de baixa dificuldade, seria muito fácil. E essa leitura poderia ser feita facilmente por pessoas com baixa escolaridade, que estudaram até o 4º ano do ensino brasileiro. O segundo nível teria uma dificuldade de leitura considerada fácil e que poderia ser feita tranquilamente por pessoas que estudaram até o 9º ano do ensino brasileiro. O terceiro nível já tem uma dificuldade de leitura mais alta, classificada como difícil, e que deveria ser feito idealmente por pessoas que estudaram do 9º até o 11º ano. E por fim, existe o nível mais alto, que seria um nível muito difícil, em que a inteligibilidade é bastante crítica e o texto seria compreensível somente por pessoas que já concluíram o ensino médio e idealmente estão ou concluíram o ensino superior. Para nossa surpresa,
a média de inteligibilidade das políticas de privacidade foi de 19, ou seja, a média das políticas tem a dificuldade muito alta de compreensão. Somente pessoas que já concluíram o ensino médio ou que estão estudando até ensino superior seriam capazes de compreender essas políticas, de compreender de maneira confortável essas políticas. A gente vê aqui pelo gráfico que nenhuma das políticas teve uma inteligibilidade maior que 40, ou seja, todas as políticas foram classificadas como de difícil ou muito difícil entendimento. Nenhuma delas foi fácil ou muito fácil. E então esse resultado excluiu boa parte da população brasileira de ter acesso às informações de como seus dados pessoais são utilizados pelas empresas de tecnologia. Aqui é uma curiosidade que a política do aplicativo Conecta SUS, que agrega informações a respeito de exames já realizados, consultas, prontuário médico das pessoas, esse aplicativo tem uma política de privacidade, teve a política de privacidade de menor nível de inteligibilidade, ou seja, é a política mais complicada de se entender dentro do corpus. E isso é muito grave, pois esse aplicativo lida com informações do SUS, onde parte da população é sabidamente vulnerável socialmente, tem baixa escolaridade, e com isso ela não compreende as informações da política. E esse aplicativo lida com informações sensíveis a respeito da saúde desses usuários. E essas informações, se não devidamente manipuladas, se expostas, elas podem causar discriminação para esses usuários. Entendemos melhor o impacto da falta de acesso às políticas de privacidade quando analisamos dados sociais do nosso país. No Brasil, apenas 48,8% das pessoas com 25 anos ou mais concluíram o ensino médio, ou seja, mais da metade da população não consegue ler de maneira satisfatória, compreender de maneira satisfatória as políticas de privacidade. Além disso, 48% da população brasileira não possui o hábito de leitura. Então, essas pessoas, ao se depararem com textos de política de privacidade bastante longos, se sentem desmotivadas e tendem a ignorar esses contratos. E, por fim, também a falta de educação digital da população. Muitas pessoas são escolarizadas, mas acham que não conseguem enxergar a importância na proteção de seus dados. Acham que os seus dados não têm valor e que não podem causar danos. A exposição de seus dados não pode causar danos a eles. Outras pessoas cedem ao imediatismo, sabem dos perigos da exposição de seus dados, mas muitas vezes querem utilizar um aplicativo naquele momento e pagam qualquer preço para isso. Então é preciso investir mais em cultura digital na população, tanto a população de baixa escolaridade quanto a população já com um nível de escolaridade alto. Nosso segundo artigo teve como objetivo interpretar o conteúdo das políticas de privacidade. Para isso, cada política de privacidade foi segmentada em parágrafos e cada parágrafo foi anotado de acordo com 10 práticas de uso de dados, de forma similar ao que um trabalho norte-americano fez com políticas de privacidade escritas em inglês de sites norte-americanos. Cada parágrafo pode conter uma ou mais práticas de dados, e essas práticas são descritas nesta tabela. Eles poderiam ser First Party Collection Use, que descreve como e por que um serviço coleta informações do usuário. Third Party Sharing Collection, que informa como as informações dos usuários podem ser compartilhadas com terceiros. User Choice Control, que informa opções de controle para os usuários, se você concorda com cookies, por exemplo, ou não concorda, você quer que colete seu e-mail, não quer, se você quer que colete sua posição do GPS, se não quer.
User Access, Edit and Deletion, se e como os usuários podem acessar, editar e remover suas informações, retenção de dados, por quanto tempo as informações são armazenadas nos servidores da empresa, segurança de dados, como as informações são protegidas, mudança na política, se e como os usuários serão informados a respeito de mudanças nessas políticas de privacidade, do Not Track, se e como sinais para que o usuário não seja rastreado serão honrados. Isso aqui é mais para serviços web, não é específico para aplicativos, então a gente pode ignorar. Audiências específicas internacionais são práticas que se destinam a grupos como crianças ou cidadãos europeus, e práticas do tipo outro que não são nenhuma dessas práticas relatadas anteriormente. Então aqui estão as 10 práticas de dados que foram utilizadas para anotar cada um dos parágrafos da nossa política. Então nós segmentamos cada um dos textos e para cada parágrafo a gente informava: esse parágrafo diz algo a respeito do First Party Collection, e a respeito do Third Party, e a respeito do User Choice. E fazíamos isso para cada um dos parágrafos, varrendo todas as categorias. A anotação revelou que grande parte dos parágrafos não tinha nenhuma prática de dados informada. Isso representava 2.921 parágrafos. Considerando aqueles que tinham alguma prática de dados, a prática First Party Collection foi a dominante. Ela estava presente em 1.718 parágrafos, o que representa um pouco mais de 22% de todos os parágrafos do corpus. Considerando a existência dessa prática nas políticas, a gente vê que todas as políticas de privacidade tinham ao menos um parágrafo com esse tipo de prática. Para Third Party Sharing Collection, a cobertura nas políticas de privacidade era similar, quase 100%, mas esse número aqui informa que existe política de privacidade no corpus que não diz nada a respeito do compartilhamento com terceiros. Seguindo o mesmo raciocínio, a análise mostra que existem políticas que não dizem nada a respeito das opções definidas para os usuários, nem do acesso, edição e remoção do conteúdo da informação do usuário, tampouco de audiências específicas, segurança de dados, retenção, mudança de política. A prática menos abordada, com a menor cobertura entre as analisadas, é a de retenção de dados, que deveria dizer por quanto tempo as informações são retidas e por qual motivo. Utilizando essa ideia de cobertura de políticas por prática de dados, nós decidimos fazer traçar um paralelo entre as práticas das nossas anotações com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados vigente no Brasil. Então, a nossa ideia é analisar o que propõe a LGPD e ver se essas propostas estão sendo atendidas nas políticas de privacidade. Como que a gente faz isso? Por exemplo, a LGPD dispõe que o uso de dados pessoais deve ser feito para fins lícitos e de interesse legítimo das organizações. Esse uso, ele condiz com a prática First Party Collection Use, que justifica a coleta de informações pelas empresas. Como nós vimos que essa First Party Collection Use ela está presente em 100% das políticas, a gente diz que todas as políticas, ou seja, 100% das políticas, estão de acordo com a LGPD. E fazemos isso sucessivamente para todas as práticas usadas no nosso corpus. A LGPD também pede que seja informado com quem e como os dados são compartilhados. Isso equivale a Third Party Sharing Collection. E essa
cláusula, digamos assim, está presente em 99% das políticas, ou seja, 1% das políticas não está de acordo com a legislação vigente. Seguindo aqui, temos mudanças das cláusulas da política de privacidade. 95% das políticas prevêem essa mudança, mas 5% não estão de acordo com ela. Direito à recusa de processamento de dados pessoais e suas consequências. 94% estão em conformidade. Segurança de dados, 92%. Confirmação de processamento de dados, acesso aos dados pessoais, correção, atualização de dados, anonimização, exclusão e portabilidade de dados, 87% está de acordo com essas necessidades. Preservação de dados, 73%, e tratamento diferenciado para crianças, 71% apenas, podendo ser menor do que isso, visto que a audiência internacional específica inclui tanto crianças quanto cidadãos europeus. Então, a gente pode considerar que a cobertura a essa necessidade é bem menor do que 71%, ou seja, muitos aplicativos não estão em conformidade com a LGPD no que diz respeito ao tratamento de dados de menores de idade. A LGPD prevê ações que não estão previstas nas nossas 10 práticas de tratamento de dados. Por exemplo, a LGPD prevê o direito à revisão de decisões tomadas exclusivamente por processamento automático. Em nossas anotações não há nada que diga respeito a isso. Por isso, nós não sabemos dizer quantas das políticas atendem a essa necessidade da LGPD. Também o tratamento diferenciado para dados sensíveis ou transferência internacional de dados não foi tratado pelas nossas práticas de dados e nem informações sobre a pessoa responsável pelo tratamento de dados. Isso mostra que as nossas anotações poderiam ser estendidas para contemplar esses direitos previstos pela LGPD, ou seja, há trabalhos a serem feitos futuramente, há possibilidades de novos estudos nesse tópico. O corpus anotado também nos permite pensar em trabalhos futuros como a criação de modelos que classifiquem automaticamente novas políticas de privacidade, ou seja, nós já temos uma forma de, dada uma nova política de privacidade de um serviço recém-criado, por exemplo, anotar, apontar quais parágrafos dizem respeito à coleta de informações pela empresa, a transferência de informações para terceiros, a retenção de dados, segurança de dados, mudança de privacidade, ou seja, a gente poderia automaticamente interpretar o que diz cada um dos parágrafos de uma política de privacidade. É nisso que eu estou trabalhando atualmente e espero que muitos outros trabalhos surjam a partir daí. Os 2 trabalhos que deram embasamento a essa apresentação podem ser consultados online.